Tu és digno de todas as coisas, porque antes de todas as coisas serem criadas, o Senhor pensou em nós. O Senhor lembrou de nós e nos fez, Pai, a tua imagem e semelhança. E assim, Pai, o Senhor também declarou este dia para nós. O Senhor disse: este é o dia que fez aquele que criou tudo, aquele que criou, que nos criou. Este é o nosso Deus, então nós vamos te adorar, Pai, com todo o nosso ser, como se hoje fosse o nosso último dia aqui. Como se hoje fosse o nosso último dia de suspiro, de respiro, Pai, de respirarmos. Que hoje seja como se fosse, Pai. E nós iremos adorar aquele que vive e reina eternamente. Por isso você pode aplaudir ao nome do Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Porque só Tu és digno de louvor. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, amém? Por isso nós te adoramos, Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa vida, amém? Misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações. Que maravilhas, que maravilhas, porque as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, e quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer. Diga assim: mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. As palmas. Te adoramos, Senhor. Tu és digno de louvor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações. Que maravilhas, que maravilhas, porque as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, e quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Diga assim: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Declare pro seu irmão assim agora: receba, receba, receba com fé. Receba, receba, receba. Muito mais de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora com
essa certeza no seu coração, vira amado que está ao seu lado e diga: nós receberemos muito mais de Deus nesta tarde. Boa tarde, juventude, Cristo vive. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu saúdo toda a nossa amada juventude com a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre em nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Quero saudá-los em nome da nossa liderança, nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa primaz, bispa Rosana. Que bom que você escolheu estar na casa do Senhor. Eu sei que muitos jovens estão no momento aí de recesso, de férias, mas que bom que você está aqui, porque tem algo que Deus escolheu para você. E não só para você que está aqui presencialmente, mas você também que nos assiste pela internet, seja também muito bem-vindo. E hoje o Senhor vai falar profundamente ao coração de cada um de vocês. E eu gosto sempre de começar esses temas confrontando vocês. Eu trouxe aqui um título para a gente abordar, falar de vida financeira, que é: o que você faz com o dinheiro diz muito sobre o seu futuro. Vou repetir. O que você faz com o seu dinheiro diz muito, tem tudo a ver, tem muito a ver com o seu futuro. Abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, como eu falei, modelo raiz, 6:21. Tranquilo? Vamos lá? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Todo mundo aí? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui gostariam de ter estabilidade financeira daqui a 10 anos? Um jovem hoje está com 18, 20 anos. Com 30 anos ter estabilidade financeira. Seria muito bom, não seria? Quem está com 30 aos 40, quem está com 40 aos 50... Quem está com 50 aos 60, hoje, agora, todos, né? Todos. Muito bem. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Quem gostaria de chegar aos 35 ou 40 anos, cheio de dívidas? Misericórdia. Quem gostaria de viver preocupado, cheio de conta, cheio de boleto para pagar? Lá com seus 35, 40 anos. Quem gostaria de ficar dependendo dos pais a vida inteira? Ninguém, não é verdade? Todo mundo quer viver uma vida tranquila, não é verdade? Não é isso? Mas deixa eu te contar uma verdade. É que quase ninguém se planeja para isso. Eu sei que a maioria sonha, poucos se preparam. E existe uma diferença enorme entre você sonhar e você construir algo. E aqui eu quero trazer um subtítulo que é a ilusão que está acometendo essa geração. Vivemos numa geração que aprendeu a consumir mesmo antes de aprender a administrar algo.
Você abre o celular, tem delay. Um influenciador compra. Aí vamos lá, questão do influenciador, né? Você está lá com o seu celular, aí você observa. Vai ser engraçado. É que tem um delay aqui, que tem que, senão vai me desconcentrar. Esse delay está resolvendo. Então, tudo bem. Então, como eu estava dizendo, existe uma geração que aprendeu a consumir antes mesmo de aprender a administrar as coisas. Então, você abre o seu celular e você vê o influenciador lá comprando um carro novo. Você vê lá o cara viajando para fora do país. Ele troca de celular, a última geração, ele troca o seu celular. O outro está usando uma roupa mais cara do que o salário de muita gente, não é verdade? E sem perceber, a gente começa a pensar, pô, eu preciso acompanhar esse cara. Eu também quero ser igual a ele. Só que ninguém dessa galera posta a fatura do cartão, as dívidas que essa pessoa está. Ninguém mostra a ansiedade que essa pessoa está vivendo. Ninguém mostra, por exemplo, as noites sem dormir por causa das dívidas. Então, o que eu comparo aqui é que a rede social, ela é como se fosse um palco. Mas os bastidores, só Deus conhece. O que por detrás, o que está acontecendo na verdade. Então, qual é o problema? Muita gente está querendo viver uma vida que não se pode pagar. Isso é uma ilusão. E o primeiro princípio que eu quero trazer a vocês é que o dinheiro, ele é um excelente servo nosso e um péssimo senhor. Eu digo isso porque a palavra de Deus diz lá em 1 de Timóteo, abra suas Bíblias, 1 de Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10. Vê se assim é a palavra do Senhor. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. O Senhor já estava nos orientando. Veja, o problema nunca foi o dinheiro. O problema é quando ele ocupa o lugar que pertence a Deus. Então, quando uma pessoa faz qualquer coisa por dinheiro, quando ela sacrifica a sua família, quando ela abandona princípios, quando ela perde a paz, ela deixou de controlar o dinheiro, agora o dinheiro controla a sua vida. Então, amados, é muito importante a gente entender que o dinheiro, ele é um excelente servo e jamais o dono da sua vida. E a fidelidade começa quando o salário ainda é pequeno. Talvez alguém pense assim, quando eu ganhar 20 mil reais, eu vou ser fiel. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Lá em Lucas capítulo 16, versículo 20. Jesus aqui, ele nos ensina um princípio extraordinário. Lucas 16, 10. Ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, a fidelidade, ela não começa quando sobra, ela não começa quando ainda parece pouco, porque, na verdade, se eu não consigo administrar 500 reais, você acha que você vai conseguir administrar 50 mil? Óbvio que não. Por isso você vê muitos jovens sendo até bem-sucedido por algumas coisas, mas não tem uma vida
segura e rapidamente perdem tudo o que alcançaram, porque não souberam administrar. Porque o problema não é o valor, é o coração, aonde ela está colocando o seu coração. E aqui eu quero compartilhar uma experiência pessoal, e eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi na minha vida, e eu percebi que nunca deixou faltar aquilo que realmente era necessário para a minha família. Houve fases tranquilas, mas também houve fases que foram complicadas. Mas uma coisa permaneceu constante, que quando eu coloco Deus em primeiro lugar das minhas ações, todas as minhas decisões, eu encontro paz. Eu encontro paz, sabedoria para administrar os meus recursos e a direção que Deus me dá para atravessar todas essas fases. Então, quando a fidelidade a Deus, nós temos esse cuidado, a gente sabe que não vai eliminar os desafios que nós vamos passar. A gente não vai ficar livre dos desafios. Mas ela vai mudar a forma como nós vamos lidar com esses desafios. Como é que vamos superar? Como é que nós vamos passar por esses desafios? Porque aí você deixa de viver apreensivo, reagindo somente às contas e passa a viver de fato por esses princípios que estão na palavra de Deus. E aqui eu quero trazer 5 decisões que podem mudar o seu futuro. E a primeira delas, abram a Bíblia de vocês no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. É sobre trabalhar com excelência. Jovens, levem isso para a vida de vocês, no seu primeiro emprego. Diz assim a palavra do Senhor: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. O que nós podemos transferir isso para o nosso dia a dia, no nosso trabalho? Não trabalhe apenas porque o teu chefe está te olhando. Trabalhe como quem serve a Deus, porque quando nós trabalhamos com excelência, portas se abrem. Deus coloca pessoas que vão te honrar. Então, se você é aquele profissional preguiçoso, que não trabalha com excelência, com certeza teu chefe está vendo isso. E você não vai ter resultados, porque você vai perder oportunidades. Então, trabalhe com excelência. Segundo ponto, aprenda antes de ganhar. Invista em conhecimento. Leia livros. Hoje nós podemos ter, hoje até falamos, o nosso irmão Barreto, ele tem diversos gigas, né, armazenados com literatura, não é isso? Hoje a gente pode baixar livros em PDF. Então, faça cursos, aprenda a profissão. Hoje nós conversamos no café da manhã sobre a questão da inteligência artificial. Pessoal, isso daí é algo que a gente tem que surfar essa onda. É importante você se atualizar. Então, quem aumenta seu valor, entrega mais valor. Outro princípio importante: gaste menos do que você ganha. Se você tem um projeto de vida para casamento, para comprar o seu carro, para comprar o teu apartamento, pessoal, gaste menos. Porque você não precisa impressionar ninguém, porque você está com um celular iPhone 17, ou mais atual, 17? Hoje está quanto o iPhone 17? 15 mil? 10 mil? 10 mil. Mais, né? Mas tem gente que parcela lá em 20 vezes, coloca já, sabe, já coloca todo o seu salário em algo
que de repente um iPhone, eu uso um iPhone 11, aqui todo quebrado, mas ele faz tudo o que eu preciso. Tudo. Mas a pessoa tem que impressionar. Então, pense aí. Evite dívidas desnecessárias. Nem toda dívida é pecado, mas toda dívida tira parte da sua liberdade, porque quem tem dívida não tem paz. Muitas crises de relacionamentos familiares vêm por causa da dívida. Então, amados, antes de você entrar numa dívida, antes de você parcelar, pergunte-se, eu realmente preciso disso para eu me endividar? Quinto ponto, seja generoso. Diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Então, generosidade não é perder, é confiar. É, de fato, reconhecer que tudo que nós temos vem de quem? Do Senhor. É reconhecer. E falando de reconhecimento, dívidas e ofertas, é uma questão de coração. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, algumas pessoas pensam apenas em dinheiro. Mas Deus sempre tratou sobre algo do coração. Deus sempre tratou primeiro do nosso coração. E eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Paulo escreve dizendo que cada um contribua segundo o propósito, o que propôs no coração, não com tristeza, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja, Deus não quer pessoas aqui pressionadas. Deus procura pessoas que entendem que tudo pertence a Deus. E também tem que entender que o dízimo, ele não vai comprar bênção. A oferta não vai comprar o teu milagre. Não. O dízimo, a oferta, é expressão de gratidão. De gratidão, de reconhecimento, de confiança. E quando nós devolvemos aquilo que é dele, nós estamos dizendo, Senhor, Tu és a minha segurança. A minha segurança não está no meu trabalho, não está no meu salário. A minha segurança está no Senhor. E a maior herança não é o dinheiro. Eu penso assim, que as pessoas que mais marcaram a minha vida, provavelmente eu não me lembro quanto elas ganhavam. Eu vou lembrar sempre do caráter dessas pessoas, da honestidade, da palavra, da fé, da integridade. Esses valores, eles permanecem. O dinheiro passa, mas o caráter, ele fica. Então eu quero concluir dizendo que o salário não define o seu valor. O seu carro do ano não define a sua identidade. A marca da sua roupa que você veste não define quem você é. O seu patrimônio, o tamanho do seu patrimônio, não define o tamanho do teu sucesso. Agora, o reino de Deus mede o teu sucesso de outra forma, totalmente diferente. Ele mede pela tua fidelidade, pela tua integridade, pela tua fidelidade, pela tua generosidade. Então, honre ao Senhor com tudo aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. E tenha certeza que Deus, Ele é um especialista de confiar coisas grandes àqueles que aprenderam a ser fiéis. Tenha certeza disso. O Senhor, Ele é especialista. E essa prosperidade vale a pena construir. Amém? Então, eu convido a vocês que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês, seja algo para
que sirva de um grande passo na vida, vocês que estão começando a vida agora, ou vocês que já estão numa trajetória. Aqui nós falamos de princípios importantíssimos. Falamos de sonhar, falamos de nos projetar lá na frente, falamos de planejamento, de princípios. Pratique isso. E essa é uma grande oportunidade, você que também nos assiste pela internet, esse é um momento de Deus abrir portas. É assim a palavra de Deus diz. Quando você confia no Senhor, as portas se abrem. Porque nós dependemos, não do nosso salário, nós dependemos de Deus. E tudo aquilo que nós temos, que eu tenho, que vocês, que nós construímos, foi porque o Senhor abriu as portas. Vocês creem nessas verdades? Amém?